Ele está indo para o Facebook, Drica? Obrigado. Começou. Drica, começou o barulho. Começou o barulho? Drica? Já começou a live. Já começou. E aí, pessoal, como é que tá? Estamos aqui na nossa transmissão aqui pelo YouTube, do Movimento em Direito a Parar. Nós estávamos conversando que poderia ser uma boa noite, né? Mas não é uma noite assim tão boa. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Estou escutando um eco. Agora melhorou. Boa noite, Marcela. Um Angela. Ainda tá ainda? Sim. Continua. Já tá muito? Não, mas dá para te ouvir, Dri. Vai, pode ir. E nós estamos aqui com o Michel, né, Michel? Se apresenta aí. Boa noite. Michel Barbosa, do Em Direito a Parar. Estamos aqui para falar sobre o tema da noite. E a Natália, né, Natália? Se apresenta aí pro pessoal. Uma amiga aqui do Direito a Parar. Ela vai falar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, primeiramente, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje no Em Direito a Parar. Eu sou uma ativista, né? Me apresentando, meu nome é Natália Prado, tenho um canal também aqui no YouTube, o Tem Direita, e o meu foco principal como direita conservadora é a causa pró-vida, tá? Então eu faço parte da Brasil for Life, que é uma associação que atua tanto no Brasil quanto na África e nos Estados Unidos, e a nossa missão é justamente suprir as necessidades de mulheres que estão em condição de gravidez indesejada. Então, é um movimento bem bacana, inclusive estou com a camiseta deles aqui, estou representando a Brasil for Life, e vamos comentar, né, sobre esse tema, que é um tema tão delicado, que é um tema que, infelizmente, né, nós não gostaríamos de estar tratando num final de ano, ainda mais depois de um ano que foi tão difícil como foi 2020, mas que é de extrema importância, relevância, principalmente porque é um tema que já está batendo nas nossas portas há algum tempo, né? No governo Bolsonaro, nos últimos 2 anos, nós tivemos 3 tentativas de passarem o aborto de alguma forma. Então, é um tema completamente relevante para a gente estar tratando hoje. Delayzinho, né? Oi. Tá um pouquinho aqui, atrasada aqui a transmissão. Mas é isso, como a Natália falou, né? É um tema bem complicado, né? Você está tratando nessa live, você está comentando que é a questão do aborto. Eu nem considero a palavra aborto, né? Eu digo que é assassinato, né? Assassinato. Sim. E não tem uma outra forma de falar, né? Não tem uma forma, eu digo, de romantizar isso, né? Essa situação. E foi um ano bem complicado mesmo, e está encerrando com essa notícia bastante triste. Eu também estou aqui com a camisa aqui do Movida, né, da marcha Pró-Vida, e realmente é um tema também que mexe muito comigo. O Michel, que já conhece já há algum tempo, já há bastante tempo, sabe que é um tema, assim, é uma das bandeiras do movimento em direito a parar. Então, é realmente uma notícia bem triste no dia de hoje. Né, Michel? Sim, aquela infelicidade, né? A Argentina, ela sempre apronta dessas, né? É a Argentina que aprova, ela está na vanguarda do extremismo, né? Ela que aprova o casamento gay, eu acho que foi em 2001, se não estou enganado, ela que aprova a adoção, ela que aprova a aposentadoria, bolsa travesti, não sei se isso vai derrubar a live, né? Mas ela que aprova as pessoas que fazem opção, essas opções, elas recebem 3 vezes mais que um aposentado, né? O cara passa a vida inteira trabalhando e o outro vem. Então, a Argentina tem dessas. E essa tentativa da legalização
legalização do aborto, ela já vem por muitos anos, e vem tentando por muitos anos, e a Argentina ela conseguiu, aí esses senadores conseguiram, um país que está enfrentando sérios problemas com a pandemia, enfrentando sérios problemas econômicos, e aí eles vêm fazendo mais essa tentativa, esse ataque à vida humana, né? E eu, no meu momento de revolta, fiz um tweet muito mal educado, mas não me arrependo nem um pouco. Eu digo, esse pessoal não merece a minha oração, né? Então, que o Corona faça um bom serviço por lá, para esse pessoal que quer matar crianças no ventre da mãe, né? Então, é uma coisa nojenta o ano de 2020, que a gente fala com tristeza, mas que isso sirva que sirva para nós, que a gente saiba lutar, que a gente fique mais forte e saiba lutar, porque isso é só o início, viu? É só o início. Então, que a gente crie armas e saia do nosso conforto, um conforto medíocre de deixar para lá. Exato. Eu acho assim que até para conceituar direitinho, né, para as pessoas que não acompanharam o que está acontecendo, a Argentina pautou no começo do mês, né, no Congresso, foi aprovado, e aí ficou para a pauta ontem à noite no Senado, porque como aqui no Brasil, as pautas passam pelo Congresso e depois seguem para o Senado aprovar. Uma vez que o Senado aprovou, não havendo empate, tá tudo certo, e foi isso que aconteceu. Eles aprovaram, então, o assassinato no ventre materno de bebês em até 14 semanas de vida. Eu até estava mostrando para o Michel antes da live começar. Eu tenho aqui um bebê pequenininho, que inclusive eu ganhei da Brasil for Life. Esse bebê, ele é um bebê em tese, de 12 semanas. Então, um bebê de 14 semanas seria um pouquinho maior do que ele, tá? E quais são as características de um bebê de 14 semanas? Ele já tem todas as feições, todas as características já formadas, ele já tem sensibilidade nos lábios, ele tem sensibilidade na palma das mãos e dos pés, ele já responde a estímulos, então ele faz caretas, ele mexe o rosto, a pele é bem fininha, então você já consegue ver, inclusive, vasos sanguíneos, ossos, enfim. É um bebê todo formado já, perfeito, só aguardando a maturidade, né, dos órgãos internos. O que também é muito importante de se falar, que é algo que o movimento feminista e principalmente a indústria abortista há décadas tenta se fazer, é descaracterizar a dignidade do feto, né? Então eles chamam de feto, chamam de amontoado de células, e eles tentam de todas as formas falar que não é um ser humano, é qualquer coisa, menos um ser humano. E sempre que nós, pró-vida, tentamos argumentar, eles vêm com aquele viés de você vai falar de Deus, você vai entrar na religião, quando nós, na verdade, discutimos ciência por ciência. Mi, você quer falar alguma coisa? Você abriu a câmera. Abriu o áudio. O argumento deles é que não é um ser humano, é um argentino. É bem isso. E, por exemplo, até um detalhe que para que, como eu já falei, né? Eu sou uma ativista pró-vida, então é algo que eu estudo já há algum tempo, que eu leio muito, faço cursos, enfim, estou bastante envolvida no debate. E só para vocês terem uma ideia, quando você tem a concepção do espermatozoide com o óvulo, nesse momento você já tem a criação de um novo DNA, de um novo código genético, que é diferente do da mãe. E nessa criação desse novo DNA, você já tem todas as características dessa criança que amanhã vai ser um adulto. Então, você tem a altura definida, você tem a cor dos olhos definida, você tem o sexo definido, inclusive, se o bebê tiver qualquer doença pré-existente, como uma síndrome de Down, uma anencefalia, também já está caracterizado isso no próprio DNA novo que foi criado. Então, assim, falar que um bebê de 2 semanas, 3 semanas,
14 semanas não é um ser humano, isso é da maior estupidez do mundo. Porque se existe um DNA humano que já foi criado, não há dúvidas de que no final de 9 meses vai nascer um unicórnio. É óbvio que se o DNA é humano, o que vai nascer é um ser humano. Então, essa tentativa que eles trazem ao longo dos anos de descaracterizar a humanidade, a dignidade e a vida do feto, além de ser cruel, é burra. É extremamente burra. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, que nenhuma mulher engravida de coisa. Ela só pode engravidar de um humano. Então não tem como você dizer, não, porque aqui a revelia, né? Aqui é, aqui não é, aqui o cara ele tem vida, aqui não tem. Não é. A pessoa tem vida até que você possa interromper a vida dela. Isso pode acontecer com 80 anos. Né? Por que, que é uma criança na barriga da mãe? Por que não pode ser um velho de 80 anos? Então, exato. Inclusive, um dos grandes argumentos, né, que as pessoas pró-vida debatem é porque os abortistas costumam falar: enquanto não houver estímulos cerebrais, não é um ser humano, porque não tem estímulos cerebrais. Só que aí você faz a comparação inverso. Tudo bem, uma pessoa que teve um coma, está em coma induzido, uma pessoa que está sobrevivendo por aparelhos e não há estímulos cerebrais nela. Nós podemos desligar a máquina? Porque a diferença é que uma pessoa adulta em coma, sem estímulos cerebrais, ela vai morrer. O bebê, ele ainda não tem estímulos cerebrais, mas é questão de semanas. Ele vai desenvolver isso. Então, essa é a diferença, né? Só que quando você faz essa tiragem com eles, então tá bom, a gente pode levar da mesma forma com um adulto na UTI, eles falam, não, mas aí já é uma vida, aí já tem histórico, aí já tem uma história, aí já tem uma vida vivida. Mas espera, o bebê também vai ter uma vida vivida se vocês não esperarem. Na verdade, tenta se justificar, né? Que não tem justificativa, né? Tenta empurrar uma coisa que, até para eles se convencerem do que estão fazendo, né? O próprio meu corpo, minhas regras, todo mundo sabe que isso é mentira, isso é uma mentira, né? E o que eu sempre falo, eles tentam arranjar uma desculpa para uma falta deles, vamos dizer assim, né? E ficam criando essas histórias, criando justificativas para tentar convencer eles mesmos. Exato. E por isso que nós, como pró-vida, nós como conservadores, nós precisamos estar sempre munidos de muita informação para justamente, como a Drica falou, estarmos preparados para, assim, destruir essa galera na argumentação. Porque a única ferramenta que a gente tem contra eles é isso, é informação. Porque é histórico que a esquerda, os movimentos progressistas, os movimentos socialistas, eles se usam, né, das mentiras a favor deles, daquela velha retórica, né, que uma mentira, se for muitas vezes repetida, torna-se verdade. Então, eles usam muito disso. Então, cabe a nós ter essa sagacidade de virar e falar, não, peraí, não é isso que eu estudei. Um outro exemplo que a gente ouve muito eles falando é o seguinte: não é porque o aborto está legalizado que vai aumentar o número de aborto, né? Não é porque o aborto foi legalizado que todo mundo vai abortar. E isso é uma mentira que é muito contada, né? Que é muito dita. Inclusive, eu até estou com um livro aqui que eu posso mostrar para vocês. Historicamente, todos os países que legalizaram o aborto tiveram uma alta no índice, assim, de 100%, 200%. Tem países, assim, que explodiu de tal forma que é até difícil a compreensão. Só que quando você começa a trabalhar e chegar um pouco mais perto dos números e entender o contexto, faz sentido. Dou alguns exemplos para vocês. Por exemplo, hoje em dia aqui no Brasil, toda mulher que engravida numa gravidez indesejada aborta? Não. Por 2 motivos. Primeiro, porque o aborto é caro, porque tanto as pílulas abortivas quanto uma clínica clandestina ela é cara.
Então, uma pessoa que é uma mulher de situação financeira muito inferior, ela não vai ter acesso ao aborto. E segundo, as pessoas ainda têm medo de ser presa. Porque, conforme o Código Civil, o 124, o 125 e o 126, o aborto, sem ser nas condições, né, da mulher, ela estar em perigo iminente de vida, estupro, ou nos casos de anencéfalo, é crime. E crime é com direito à cadeia, literalmente, a partir de 3 anos, podendo chegar a 20 anos de prisão. Então, você tem um desestímulo para as mulheres estarem abortando. Agora, uma vez que você tem um aborto legalizado, a mulher que era muito, muito pobre, que não tinha dinheiro, ela passa a ter dinheiro para ter acesso. A mulher que tinha medo de ser presa, ela passa a ter coragem e também abortar. E um dado que é muito interessante é que os países que legalizaram o aborto, eles tiveram um aumento dos índices de DST, porque hoje em dia as pessoas usam camisinha principalmente para não terem filhos, não por medo de doenças sexualmente transmissíveis. Uma vez que o aborto ele foi legalizado, ele é tido como meio contraceptivo. Então, assim, eu não vou usar, e se eu engravidar, eu aborto, porque tá fácil, está libera. Falando justamente disso, você tocou nesse assunto, né? Na questão de usar para não engravidar. Né? Nós sabemos que por trás da questão do aborto tem uma questão muito que é do lucro. Né? Como as pessoas lucram em cima disso, como é um mercado, como é uma indústria que ganha, né, em cima disso, desse assassinato. Né? Então, é justamente isso que você estava falando. Né? E, assim, alguém vai pagar essa conta. Né? Você, Michel, nós vamos pagar essa conta, vamos ajudar a pagar essa conta, né? Porque de algum bolso vai sair. Né? Exatamente. E não é assim, né? E não é assim. Michel tá calado hoje. Essa questão da conta é algo muito importante para a gente trazer na pauta, porque hoje em dia a gente não tem, é óbvio, né? Como nós não temos o aborto legalizado, o aborto não é um caso de saúde pública. Agora, uma vez que ele seja legalizado, ele passa a ser um problema de saúde pública, ou seja, ele passa a ser competência do Estado. E um aborto, ele é extremamente caro. A mão de obra de um médico abortista é caríssima. Então, assim, nós já temos um SUS completamente sucateado, pessoas morrendo de câncer, sem conseguir sequer, né, fazer um tratamento ou passar no médico. Como assim a gente trazer mais um serviço para o SUS que já não está dando conta das tratativas de dia a dia da população? É isso tudo que as pessoas que não têm essa informação acabam sendo enganadas, né? Porque não é assim, não é aquela história de vou defender a mulher porque a mulher tem que escolher. Não é, na verdade, não passa de uma mentira. Né? Isso é mentira. Né? Tudo gera outras histórias, né? Por exemplo, a questão do lucro, né? Que acaba... muita gente não percebe, né, essa questão. E tem outro detalhe também, tem um detalhezinho, né? Que isso incentiva numa sociedade egoísta que nós estamos, isso acaba incentivando que o aborto seja um método contraceptivo, né? Eu não quero que a minha vida seja atrapalhada. Isso, eu não quero que a minha vida seja atrapalhada. Eu não uso camisinha e tudo, e aí eu quero continuar curtindo, e se eu me engravidar, eu vou lá no médico. Agora a pergunta fica, né? E os médicos, né? Um médico católico, um médico cristão, né? Um médico que estudou para... Eu estava uma vez lá na UFPA,
Uma vez eu estava na FPA e eu vi uma discussão sobre o aborto e a plaquinha do médico estava assim, médico pró-vida. Mas qual é o médico pró-morte? Né? Não, eu acho Qual é o que médico que é a favor da morte? acho que foi em 2019, nós recebemos uma denúncia, né, no movimento, sobre a questão de uma palestra que ia ocorrer numa faculdade particular aqui em Belém, uma palestra com o pessoal de enfermagem, justamente discutindo o aborto. Aí, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa palestra. E vários estudantes, né, de enfermagem, vários médicos ali presentes, discutindo o aborto, a questão de abortar. Sabe? E não queriam dar voz para a gente, e foi bem ali. Mas conseguimos causar um pouquinho ali na faculdade, entendeu? Mas, assim, é impressionante você ver médicos, enfermeiros, pessoas que têm um juramento, têm uma vida toda acadêmica a favor da vida, cuidam de vidas, né? E, de repente, está falando certas coisas. Eu mesmo já passei por uma experiência, né, de um médico ficar grávida e o médico pedir para abortar, me oferecendo o local e muito mais, entendeu? Então, é uma situação bem complicada. Você, na época eu era bem jovem, então para uma jovem sozinha, tá passando por uma situação dessa é desesperador. De tirar o chão. Então, você não espera que aquilo venha de um médico, né? De uma pessoa que estudou, que se preparou e está ali para te ajudar, vamos dizer assim. Inclusive, eu até lembrei, tem um livro que eu estou lendo agora também, que chama esse aqui, O que você precisa saber sobre o aborto. E, na época, o FHC, ele abriu a porta do aborto aqui dentro do Brasil, né? Isso aqui tudo foi piorando, né, a partir do Lula, onde foi criada uma cartilha abortista para os médicos. E até sobre o que vocês estavam falando, né? E o médico que é pró-vida e o médico católico, que a religião dele não permite. E me chamou a atenção porque na cartilha que eles têm para seguir, é como se fosse uma normativa médica, tem 2 pontos que me chamou a atenção, que eles falam o seguinte, opção D, né? Orientou os profissionais da saúde que, ao lidar com o atendimento ao abortamento, a equipe de saúde necessita refletir sobre a influência de suas convicções pessoais em sua prática profissional, para que dessa forma possa ter uma atitude destituída de julgamentos arbitrários e rotulações. E ele continua falando o seguinte, que o profissional de saúde deve atuar com imparcialidade, evitando que aspectos sociais, culturais, religiosos, morais ou outros interfiram na relação com a mulher. Ou seja, pega a tua fé, né? Aquilo que você prometeu, né? Quando você é médico, você promete salvar a vida acima de tudo, você engole exatamente tudo aquilo que você se propôs a fazer como médico, porque o Lula criou uma norma que a tua ética profissional não serve de nada quando se trata de assassinar bebês no ventre. Isso foi no tempo daquela Eliane Menicucci, né? Que é uma aborteira, né? Ah, e tem um monte, né? Tem também aquela outra lá, como é que chama? A Débora. Ela até me bloqueou, essa Débora. Duprá. Não é a Débora Duprá. A Duprá é outra doida. É uma outra Débora, que é a diretora grandona da Anis. Porque, assim, até uma coisa interessante para a gente tratar aqui, que a Drica começou a falar sobre a questão financeira. Gente, o aborto, ele é altamente lucrativo para a indústria abortista. Tá? Uma pílula, uma pílula abortista, né? Sei lá como é que se diz, mas a misoprostol, por exemplo, o preço dela começa em R$700, dependendo da quantidade de semanas que você tá. Uma clínica clandestina, a gente fala de algo por volta de R$7.000. E detalhe, cada pedacinho do feto abortado,
ele vale no mercado negro. Então, o cérebro tem um preço, braços, pernas, órgãos. Existem medicações que são feitas com as células de fetos abortados. Então, existe um mercado negro, assim, multimilionário ganhando com os abortos. O próprio Olavo fez uma denúncia lá por volta de 2010 sobre a Pepsi, né? Que o adoçante que a Pepsi utilizava era feito com coisa. Aí todo mundo foi em cima do Olavo, dizendo que ele estava doido. Depois a Pepsi disse, né? Olha, nós estamos cancelando devido tal coisa, ou seja, confirmando que o Olavo confirmando o que o Olavo estava dizendo, né? Vocês esconderam, mas aí é isso que tu estás falando, né? Esse mercado negro que trabalha com fetos humanos. Lembra Exato. quando se dizia que o comunista comia criancinha? Está aí. É exatamente isso. E aí a gente não tem como não falar, não pulando de assunto, mas sobre o comentário do próprio Papa, né? Que o Papa, olha, se a vacina ela Eu usar fiquei tecido, inconformada com isso. ou seja, mas ele não falou nada a respeito do que está acontecendo na Argentina. Até agora eu não sei. É justamente essa falta do comentário. Exato. Que incomoda. A questão do Papa é que ele falou que todos os católicos estariam liberados para tomar a vacina. E veio uma notificação de que possivelmente uma das vacinas que estão sendo cotadas, não me lembro qual, ela está utilizando células de fetos, né, na composição. E aí você tem em seguida o Papa falando, não, tá tudo certo, vocês podem tomar essa vacina. Então, e aí, gente? Será que isso, olhando a ética, né, a moralidade cristã, até onde o que está sendo dito, né, pela igreja é coerente com aquilo que Cristo nos ensinou? É muito difícil. A gente está passando por uma fase complicada. Inclusive, até um comentário da Ana Lúcia, ela falou aqui no Brasil, filhote de tartaruga vale mais que uma criança. E é exatamente isso. Se você mata um filhote de uma tartaruga, você pega, acho que 18 anos de cadeia. Se você aborta, ai, coitada, vai pro psicólogo. Experimenta você pisar numa begônia para te ver. Exato. Chegamos num ponto em que, assim, perdeu a noção. Igual o Chesterton fala, né? Que o momento em que... como que ele fala? Da adoração... O momento em que adorar os animais mais do que os seres humanos, me ajuda. O Chesterton tem vários, né? Tem várias frases impactantes disso. Ele diz assim: chegará o tempo em que teremos que lutar pelo óbvio, provar que a grama é verde, né? E tudo, e essa verde, dos animais, exato. essa dos animais. Vai chegar um tempo que os animais valerão mais do que a vida humana, né? Do que os homens, né? Eu tô até procurando aqui essa frase dele, porque, assim, é exatamente isso que ele fala. Ele fala aqui, onde quer que haja adoração a animais, haverá sacrifício humano. E é exatamente isso que a gente vive hoje, né? A gente tem pessoas criando cachorro como filhos, criando animais como filhos, né? Então, assim, é uma extrema adoração aos animais, e o que a gente está vendo, por outro lado, são bebês descartáveis, né? Sendo literalmente dado descarga na privada de casa. Assim, é algo inconcebível. O áudio tá indo e voltando aqui. Eu dei uma caída também, mas voltou. Um dos pontos que eu queria tratar sobre essa questão do debate, Natália e Drica, é em relação à argumentação, né? Eu vejo muitas páginas, importante, obviamente, você discutir a questão científica,
e aí em todos os aspectos do valor da vida, porque as pessoas estão discutindo sobre a questão do aborto, né? Mas é muito importante a gente também falar sobre a questão da vida, da valorização da vida. E aí as pessoas, elas quando falam sobre o aborto, se usam argumentos científicos, argumentos da biologia, argumentos do direito, né? Não, porque o direito, aí vem toda aquela linguagem do direito, se fala da cultura, né? Se fala da religião, e uma coisa que eu sempre digo é que a vida humana ela não pertence a essas categorias, né? A vida humana ela pertence à razão. Não precisa de um juiz para dizer que uma pessoa é uma pessoa e que ela é digna de vida, que ela é digna de liberdade, né? Não precisa da ciência para dizer o que é vida, né? Não precisa por exemplo, todos os direitos que nós temos hoje, eles são baseados na vida. Nenhum direito existe se não tiver vida. Na verdade, Exato. todos os direitos eles estão sob, né, a vida, né? O primeiro direito é o direito da vida. Então é aquela coisa. Desculpa, amigo. Pode falar. Na verdade, que falar exatamente isso, né? A vida, ela é a primeira garantia do Estado, né? Um Estado que não tem como primordial a garantia da vida, você não tem como garantir nenhum outro direito. Porque qual é o direito maior? Qual o direito que está acima do direito da vida? Sim. Então, a partir da garantia da vida, que você vai ter o direito à propriedade privada, o direito à liberdade, mas uma vez que você não tem essa garantia que ela é a primordial, que ela é a principal, que é a vida, todas as outras vão ruir, né? Então, é aquela coisa, o que a gente olha para a Argentina, uma vez que a Argentina não valoriza a vida dos seus próprios cidadãos, como que nós vamos conseguir confiar na garantia, né, de qualquer outro benefício, de qualquer outro direito dos cidadãos argentinos e até nós turistas, investidores, seja lá quem for? E também cultura, por exemplo, porque faz parte da cultura. Olha, é o seguinte, para ter cultura tem que ter vida. Então, a própria cultura, a própria ciência, tudo é necessário à vida. Primeiro a vida. Então, tipo assim, eu já discuti muito sobre a questão do aborto e hoje já não discuto mais. Eu sempre digo logo assim, eu sou a favor apenas do aborto das pessoas que são a favor do aborto. Porque não é possível, sai do nível da racionalidade humana alguém pensar na possibilidade de matar o outro, independente da qualidade da vida dela. Né? Concordo. A vida ela não precisa de condição. Não, porque eu tenho que ser rico, porque eu tenho que ter não sei o quê. Não tem isso. Mas a mãe, no caso do estupro, né? Mas a mãe, talvez algumas pessoas podem discordar. Mas a mãe que foi estuprada, ela não vai passar por problemas psicológicos. Olha, pelo nível hierárquico da razão, qualquer trauma psicológico é menor do que a perda da vida. Ademais, quando você pune, no caso de um estupro, você pune uma vítima, porque é a única vítima. Nem o estuprador pega a pena de morte, no caso do Brasil. Né? Mas a vítima pega a pena de morte. Ela morre. Né? Ou seja, é tudo completamente fora do nível humano de raciocínio. Né? Nem os animais fazem isso. Né? Então, comigo a discussão do aborto ela encerra já no início. Se você é a favor do aborto, então comece por você. É por isso que eu joguei logo praga hoje, eu fiquei indignado. Eu falei, rapaz, não merece a minha oração, não merece a minha reza, não merece, não merece o meu 2021. Olha, um bom 2021. Não, eu quero que tu te ferre mesmo. Né? Porque não é possível que senadores e que a população, eu não sei como é que foi a reação da população argentina, eu vi gente comemorando, mas deve ter tido também gente protestando. Mas ali a questão não é de você fazer protestos pacíficos, ali a questão é o seguinte, vocês não vão aprovar isso por porra nenhuma, eu vou quebrar isso aqui tudinho. Exato.
Exato, é literalmente o que está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, com os locais aonde decretaram fechamento total do comércio, como a gente viu em Búzios, né? Perfeito, Poxa, o perfeito. pessoal passou por uma condição difícil, fechamento de pousadas, mandar embora os turistas, o que vai acontecer com o emprego daquela população? Simplesmente todo mundo foi para a rua e falou: ninguém fecha porcaria nenhuma. Idem a vida. A partir do momento, assim, tudo existe uma tolerância, né? Eu acho que a gente, como conservadores, nós temos essa questão da prudência, da tolerância muito forte enraizado da nossa ideologia, da nossa forma de pensar o mundo. Acontece que tudo tem níveis, né? A partir do momento que está sendo, de alguma forma, contestado os pilares que fazem a nossa ideia conservadora, que é a vida, a liberdade e a propriedade privada, aí, gente, desculpa, não é ficar tweetando de casa. É o que o Michel falou, é ir para a rua. Natália, a esperança que eu tenho de 2021 é essa. É que a coisa chegue a um nível tão absurdo que as pessoas resolvam fazer alguma coisa. Né? Quando teve aquela questão do assalto em Cametá, que é aqui no Pará, em Criciúma, uma garota veio falar assim para mim, uma jovem, né, uma adolescente veio falar assim para mim: você queria que o velhinho lá fosse lutar, fosse com 38 lutar contra o pessoal? Eu falei, é a nossa única esperança, porque os jovens são mocinhos, uns bunda né? mole. Exatamente, são mocinhos, ou seja... Com perdão da palavra. São esses que vão nos defender. Então, que desçam os testículos e virem homens para defender a sociedade do jeito que tem que ser mesmo, né? Exato. Então, a minha esperança é essa, a esperança é que a fome doa no estômago desse pessoal, que vejam os seus filhos chorando e aí reajam. Essa é a minha esperança de 2021, que as pessoas elas percebam que elas não são de isopor. Nós não somos pessoas de isopor. Sim. E que a gente vá para a rua, vá lutar. E é isso que o Endireita Pará fala em nome do Endireita, é isso que o Endireita Pará vem pregando já há algum tempo. O Brasil... Exato. A diferença do Brasil para a Argentina, quem está achando que a Argentina está muito ruim, a diferença do Brasil para a Argentina é apenas o tempo. Nós estamos caminhando no mesmo trajeto. E para a Argentina é um passo só. Exato. E, inclusive, é muito importante você falar disso, Mi, porque cada vez mais, e isso no dia 22 teve a manifestação na Paulista, né? Eu dei uma passada lá e até peguei o microfone, Michel me conhece, peguei o microfone para falar algumas coisas lá na Paulista. E o que eu falei, e é o que eu sempre falo nas minhas lives no meu Instagram, é que, gente, urge o momento da direita se unir, independente se é conservador, se é liberal, se é libertário. Esse é o momento mais importante da gente estar junto. Eu aqui em São Paulo, vocês no Pará, o pessoal no Rio, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no Natália, Sul, tem gente... Oi. Só uma partezinha. Não, só uma partezinha que eu quero te pedir. É o seguinte, se tinha uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, se tinha muita briga, né, principalmente na internet, entre católicos e protestantes. E agora tem uma divisão, tradicionalista, não sei o quê, enfim. Eu falei, cara, Exato. essa briga toda que a gente ficava olhando, isso é bobagem, porque vai ser o católico, o protestante, o candomblé, vai todo mundo para a cruz, vai todo mundo morrer, né? Porque o nosso conflito já não é mais de religião, o nosso conflito, a nossa luta vai ser pela nossa liberdade, nossa vida. Exato, eles vão nos matar. Exato. Eles vão nos matar, ou seja, ou a gente reage e aí não vai ter protestante, não vai ter católico, não vai ter nada. Eles vão para cima da gente. Então é isso que estás falando, a gente precisa reagir, porque o que está em jogo é a nossa liberdade.
O que está em jogo é a nossa liberdade. E a gente fica vendo briguinha do tipo, não, vocês defendem a tradição, eu defendo a liberdade. Gente, a base é a mesma. É a liberdade política, é a liberdade de associação, é a liberdade de ir e vir, é a liberdade. É a liberdade da vida, é a liberdade do direito próprio. Então, independente se você é conservador, se você é liberal, a nossa base é a mesma. Então, une todo mundo, sabe? É isso que está precisando, é unificação. São Paulo, Rio, Pará, Minas Gerais, BH, tudo, sabe? A gente tem que brigar em unidade. E aí, lá na frente, menos quando a nós Argentina. tivermos uma direita, menos a Argentina, quando a gente tiver uma direita de fato concreta, porque nós ainda não temos, e temos muito, muito que aprender com a esquerda, porque se tem uma coisa que a esquerda faz que a direita não sabe fazer, é jogar o jogo da política, né? A esquerda tem lá, tem o MST, tem a UNE, tem a UBS, tem as feministas, tem o Black Lives Matter. Só que se dá um pau em um pedacinho da esquerda, vai todo mundo ajudar e proteger. A direita ainda não sabe jogar isso. A direita ainda fica nos mimimi, ainda fica de, não, eu não vou me envolver nessa briga porque é bolsonarista. E eu não sou. Não, eu não vou me envolver nessa briga porque é católico, eu sou protestante. Gente, não, a briga é uma só, a liberdade é de todos, é o que todo mundo quer. Vamos junto, não tem que ficar olhando para o lado e fazendo divisão. E chegou esse momento. Só que para muita gente, as pessoas não estão acordando, as pessoas não estão enxergando o que vai ser o nosso 2021. Nós estamos perigando não conseguir reeleger Bolsonaro em 2022. E aí? A gente vai ter que lidar com o Ciro, talvez? Com Haddad, Luciano Huck, Moro? Eu até digo pior, eu digo Boulos. Exato. Vocês viram onde o Boulos chegou aqui em São Paulo? Gente, o Boulos chegou a segundo turno numa prefeitura de São Paulo. E a direita está sentada. Simplesmente elegemos um presidente conservador, não temos mais nada para fazer, tá tudo certo, só fico mandando WhatsApp. Não, gente, a briga não terminou, a briga ainda é árdua. Olha o Senado, a gente tem Renan Calheiros no Senado, a gente tem Cátia Abreu no Senado, não tem como dormir, galera. Mas eu também tenho a mesma expectativa do Michel, né, para 2021, aí, que o pessoal consiga despertar, né, e consiga sair ali das redes sociais para estar mais ali na rua, como aconteceu em Búzios, como aconteceu em Manaus, né, tá correndo mais atrás, como ele falou, Salinas, né? Também, né, Drico? Salinas também aqui no Pará. A questão da fome, do desemprego. Então, eu acredito que 2021, estou nessa mesma expectativa que o Michel. E só voltando aí um pouquinho para o assunto, né, o Michel também tocou na questão psicológica, né, da mulher, na questão do aborto. E isso daí é muito importante, porque você não deixa de ser mãe depois que abortou. Você é mãe do bebê que está morto, né, um bebê que morreu. Você não deixa de ser mãe. E para a mãe que abortou, tem vários problemas, né, que acontecem. Então, isso daí é muito preocupante também na questão da mulher, né, dessa assistência que ela vai ter, se vai ter ou não, a questão psicológica também. Isso é muito importante, Drica, do que você falou agora, porque normalmente o que você tem? As feministas pegam, vendem o misoprostol para a mulher abortar, fala o seguinte, olha, você vai estar sozinha, você vai usar de tal e tal forma, tá tudo certo, você vai sentir uma cólica e tá tudo bem. Não é assim. Primeiro que a dor é parto, né? Você vai estar estimulando a entrar em contração. Então você tem uma situação de extremo desespero, por isso que mulheres vêm a óbito, porque elas acabam tendo sangramentos extremamente fortes. A maioria delas estão sozinhas, porque não fazem perto de família, porque têm vergonha, porque estão escondendo da família muitas vezes. E o principal é o que isso causa no psicológico. Eu, há uns 2 meses atrás, com a Brasil for Life,
Eu fiz um mini documentário onde eu peguei 3 mulheres que se dispuseram a conversar comigo. As 3 passaram por uma situação de aborto, cada uma de uma forma. Uma foi por medicamento, a outra foi por clínica clandestina e a outra foi por chá abortivo. E as 3 me falaram, né, me explicaram a situação que levou elas a querer abortar, como que foi o aborto e o pós delas. Nas 3, elas tiveram problemas seríssimos psiquiátricos. Uma delas, inclusive, tentou se suicidar e não conseguiu. Teve casos delas, acabou o casamento, né? Teve 2 delas que se separaram porque a vida íntima com o marido não foi a mesma. Teve uma, inclusive, e essa foi a que mais me tocou, que até hoje ela escuta choro de bebês. Ela fala, eu não tenho paz. Por mais, eu já me entendi com Deus, né? Hoje ela tem uma outra visão, hoje ela se aproximou, né, da igreja, enfim. Mas ela fala, eu já me entendi com Deus, eu já me aproximei a Deus, mas todos os dias eu ouço um choro de bebê. E a gente sabe que isso é psiquiátrico, isso é literalmente a cabeça. Então, os problemas que causam para a mulher, tanto no curto prazo, pensando na mutilação do próprio corpo, mas também a longo prazo, que vai ser problemas psicológicos, problemas afetivos, problemas familiares, isso se também não tiver problemas de fertilidade, para uma possível futura gravidez desejada. Natália, nenhum humano. É uma coisa corriqueira, né? Como é que vai ser essa mulher daqui a um tempo? Né? Como é que essa mulher vai ficar? Né? Não só o psicológico, né? Mas a questão ali do corpo para receber um bebê sem condições. Nenhum humano sai ileso de matar, da morte do próprio filho. Nenhum humano faz isso. Nenhum humano sai ileso disso. Né? Humano. Porque essas pessoas que aprovaram o aborto na Argentina e essas pessoas que são a favor do aborto, elas não são mais humanos. Esse é o ponto. Então, e quando você perde a condição de humano, né? Nós sabemos o que nós temos que fazer. Sim, nada mais te vale, né? Você volta a atitudes animais, que é o que as feministas querem, né? Tratar a mulher como um animal que é movido apenas pelos seus desejos sexuais. As feministas, elas simplesmente pegaram a mulher com a divindade que a mulher tem, que é uma divindade, né, de gerar um filho, de gerar uma outra pessoa, de dar uma vida, né? Você reduzir isso a um animal desesperado com os seus anseios sexuais. Isso para mim é absurdo. E até algo que a Drica falou também, que eu achei interessante a gente comentar, sobre a menina de 10 anos que foi forçada, né, a um aborto. Porque ela não teve opção, simplesmente pegaram ela, trocaram de um hospital até achar um médico abortista que conseguisse passar isso. Gente, vamos pensar o seguinte, essa menina hoje tem 10 anos. Se essa menina daqui 10 anos, com 20 anos, ela for uma Natália da vida, uma Drica da vida, né? Pró-vida, pró-família, pró-liberdade. Imagina a cabeça dessa criança, que hoje é criança, a cabeça dessa mulher amanhã, para conseguir se perdoar de algo que ela sequer teve culpa. Colocaram um peso demasiadamente grande nos ombros de uma criança. E ela não deixou de ter as contrações, não deixou de ter nenhum sintoma, nenhum de ter um filho. Não ela deixou. Pariu. Ela pariu. Não deixou, ela não pariu foi um bebê morto, porque o médico injetou lá, né, o ácido no bebê antes de fazer o parto, sendo que poderia ter tentado. Exato. Por que não tentaram, então, um parto prematuro, já que a criança tinha 26 semanas, se não me engano, já era uma condição que dava para tentar um parto prematuro,
e dar a chance para o bebê lutar pela vida, não deram essa chance, simplesmente mataram a criança. O que fizeram foi um infanticídio. Mataram uma criança que tinha condição de viver fora do útero por ego Foi abortista. Natália, quem foi Natália condenado Drica, à morte foi o bebê, né? Exato. olha, eu vi, eu acho que foi semana passada que eu vi, até mandei para o Fernando essa notícia, que foi a questão de uma mulher que ela abortou. A justificativa o juiz deu o direito dela de abortar, e a justificativa do juiz dela para o juiz foi o seguinte: o juiz aceitou, é que ela não consentiu o companheiro, Eu não vi consentiu o isso. companheiro a usar tirar a camisinha. Ou seja, qualquer conversa, não importa o que quer, a justificativa não importa. O que eles querem é abortar, o que eles querem é matar. Né? Se Por fala isso que tanto a de gente... vida agora no coronavírus e tudo, porque a vida, você é um genocídio, e aí ninguém fala sobre isso, né? Por Ninguém isso que é comenta muito sobre esse importante, genocídio. Eu duvido, é muito pelos importante a dados que gente nós como temos, pró-vida... Natália, eu acho que tu estás estás melhor informada que eu, aborto no mundo é muito maior do que coronavírus. Bilhões. Nossa! Gente, o número de abortos no primeiro mês de janeiro bateu todas as mortes de Covid facilmente. A gente está falando de milhões de bebês abortados no mundo todos os anos. E uma coisa que é muito importante que o Michel falou agora é essa questão de, em caso de estupro, é consentido a liberdade de abortar, né, legalmente na justiça. Acontece que cada vez mais eles estão expandindo o que é estupro. Antes, estupro era uma relação que você não consentia e não tinha condição de sair dela, né? Estava embriagada, estava drogada, estava dopada, enfim. Hoje em dia, estupro é como o Michel falou, é o cara tirar a camisinha no meio do ato, a mulher se sentiu estuprada. Amanhã a mulher teve uma relação consensual, acordou no dia seguinte, ela se arrependeu, ela pode falar que ela foi estuprada. E os movimentos feministas cada vez mais estão dignificando isso, né? Estão dando razão para as mulheres fazerem isso. Então a gente está tendo essa condição de estupro cada vez mais alargada na sociedade, e isso diretamente vai atingir quem? Os bebês. Porque qualquer coisa agora é enquadrado como estupro, e estupro pode abortar legalmente. Então, tudo é estupro. Elas, no caso, né, o Michel não deveria nem estar aqui, né, porque não poderia estar falando de um homem, está falando de aborto. Você não Michel, está no seu lugar de fala, Michel. Agora é eu e a Drica. Você se considere uma mulher, então aí já é um outro tipo de visão, né? Se você for cis, trans, né? Essa argumentação louca que esses caras. Não, você é homem, você não pode falar sobre Sim. isso. Quer dizer que o médico só pode falar se ele tiver tido a doença? Não, fora o cara só pode. Estúpido isso. Para sustentar todo esse mercado, o dinheiro vem do teu bolso, Michel. Então você, como homem, tem que falar. Qualquer uma pessoa tem que falar. Entendeu? Alguém vai pagar essa. Você vai pagar essa. Aquela coisa, é só mais uma tentativa de calar. E quem fala 2 mais 2 igual a 4, não depende do gênero, que agora tudo é gênero, né? Quem fala que 2 mais 2 igual a 4 é a verdade, né? Então esse negócio, porque e a verdade você é relativa hoje em dia, né? ainda tem essa. Tudo agora, agora é relativo, né? Tudo. Pois é. 2 mais 2 pode não ser 4. Mas essa argumentação nunca funcionou comigo. Aquela história, se você perguntar para um analfabeto e ele falar que é 5, você não pode falar que ele está errado. Não pode falar, porque senão exato. você está cometendo uma atitude preconceituosa contra as pessoas que não têm conhecimento. Que mimimi do cacete. Desculpa a palavra, gente, mas Natália, uma vez usaram esse argumento para mim, dizendo que você é homem, você não pode falar sobre aborto, tudo. Eu disse, cara, eu prefiro ser homem do que ser um cemitério ambulante. Perfeito.
É isso, Porque porque assim, quando uma mulher, ela. a minha paciência ela já esgotou com esse pessoal, que é só xingamento. Tu és um cemitério ambulante. Pra não, eu vou ser educado aqui com com as mulheres de verdade e não vou usar as outras coisas que eu falo. Depois eu conto em off. Não, hoje mesmo, né, até para a Drica saber o que aconteceu hoje comigo, eu me enfiei num grupo abortista no Facebook e postei no meu Insta, falei, ó, entrei de caiado, assim, só para dar uma olhada, É porque eu mais uma fico de olho nas barraqueira. É meninas. mais uma barraqueira. Na verdade, eu faço isso com um grupo Pró-Vida que tem aqui em São Paulo, que a gente pega as pessoas que vendem os remédios abortistas e a gente tenta fazer um levantamento para chegar nelas e conseguir denunciar. Então eu entro nesses grupos, né? E aí me descobriram e postaram lá meu perfil, enfim, nossa, mas caiu um monte de abortista me xingando hoje. E teve uma que ela falou. Por falar nisso, divulga o teu Instagram aí, tuas páginas aí para o pessoal te seguir aí para ver como é que são as tretas. Verdade, gente. BR underline Natália com THPA. Me sigam lá que a treta é garantida. Então, e aí teve uma menina que ela me mandou a seguinte mensagem: é um absurdo você criticar quem faz aborto, porque o que você faz? Você ajuda as crianças abandonadas? Você ajuda as mulheres grávidas? E eu ajudo, Brasil for Life, eu faço parte disso. E ela me solta a seguinte frase: eu já fiz 5 abortos e não sinto nada com relação a isso. Ela tem 18 anos. Isso é o que as feministas construíram. Uma menina de 18 anos, com 5 abortos nas costas, e que fala isso de uma forma a se sentir prazerosa, se sentir confiante em falar: olha, eu já fiz 5 abortos e eu tô bem. Até quando, né? Olha Até aí, quando ela não sente nada? Até quando essa facilidade, essa paz, até quando que ela vai sentir isso? É tudo muito passageiro, né? Muito, sim, não tem como. Michel até disse que não tem pena, né? Que ele não vai orar por essas pessoas, mas eu vou orar pelo Michel, né? por mim também, Drica. Vamos orar por nós, né? Que é o que nós merecemos, né? Porque é bem A briga difícil, é longa. é bem longa mesmo, e é como foi falado, né? Existe um próprio movimento feminista, ele usa dessas pessoas, usa dessas fraquezas, porque são fraquezas, É né? isso Usa dessas mesmo. E fraquezas, jovens, né? E jovens, como sempre, jovens, jovens. como essa de 18 anos que você falou, e até a própria internet, né? Eles jogam várias coisas. Depois do fato da Argentina, choveu ali de informações ali no Face. Criança foi estuprada e não sei quando, criança de 10 anos morre porque não sei o que. Choveu de informações desse tipo, como se estivesse tentando justificar, o que não tem justificativa, né? E é isso, as Exatamente. massa de manobra, como eu falei, a própria a frase, elas usam essas frases de efeito, meu corpo, minhas regras, porque é uma forma de alcançar essas pessoas que não têm, a mínima ideia do que acontece, Sim, que pode acontecer com o seu corpo, com a questão psicológica, e o quanto isso é lucrativo, o quanto isso é lucrativo para elas, né? E exato. elas só têm a penar, só têm a perder. E até assim, eu acho até para finalizar a minha parte, eu até queria contar para vocês, né? Isso já é até vida pessoal, vida particular minha, porque eu engravidei quando eu tinha 22 anos e sou filha de pais extremamente conservadores, pais evangélicos dos dois lados, né? E eu me vi grávida numa situação assim que ninguém da minha família havia passado. Então eu era a única mulher grávida sem estar casada, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Então assim, foi uma situação muito peculiar, foi uma situação muito difícil que eu passei. E quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa foram várias pessoas com telefone de clínica, né? Não, ó, minha amiga foi nessa clínica, barato, super tranquilo, ó. E assim, e financeiramente, eu já trabalhava em banco, eu tinha como marcar.
E aí um dia eu fui conversar com a minha mãe. E nesse ponto eu vou entrar na parte cristã, né? Eu fui conversar com a minha mãe sobre isso. Eu falei, mãe, eu decidi, eu não vou ter. E minha mãe falou: o corpo é seu, você faz o que você quiser, mas você sabe que perante Deus você nunca vai ter perdão. Pronto. Foi o que eu precisava ter ouvido para eu não cogitar mais nada disso. Passei pela gravidez. Por exemplo, com tios conversando com meu pai, falando: nossa, se fosse minha filha, eu tinha colocado para fora de casa. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Mas aí, hoje, né, passados-se os anos, eu tenho a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, que é o meu filho. O Luca, ele é meu presente de todos os dias. Ele é assim, ele é o que me move. Ele é. Eu não me imagino sem. Inclusive, eu até estava montando um vídeo para postar no meu Insta. Deixa eu ver se tá aqui perto. Onde tá? Que eu até. Aqui. Tá falando de mim? Toma, peraí. Já até apareceu aqui. Ele fez esse desenho para mim, que eu vou até mostrar pertinho para vocês verem. E foi o desenho que mais me emocionou. E eu falei assim, filho, mas isso é um pirata? Ele falou assim, não, mamãe, é você com uma arma. Ó, Luca, é você com uma arma me protegendo de todos os homens maus. Resumindo, gente, como ser a favor do aborto? Quem sou eu para falar que hoje esse que é o meu maior presente, que é a minha maior alegria, poderia não estar aqui por conta de um egoísmo meu, por conta de uma estupidez minha? Quem sou eu? Aí as pessoas elas têm que aprender, né, a assumir a responsabilidade, né, do que faz. Não só fala assim, porque o homem também aborta, né? Mas são histórias completamente diferentes. E acho que a tua história foi um pouco parecida com a minha. Eu também tenho feito o nome dele é Lucas. Hoje ele já é um Nossa, rapaz. o meu é Luca. É Lucas. Pertinho. E foi que eu contei, né, da história. E hoje ele já nossa, ele tem 1,89 m já. Meu Deus, já é um homem. Já tem 16 anos, um rapaz, e ele como me chama de barraqueira também. Mas ele está acostumado ali com essa história do Endireita, com a questão das lives, e eu converso muito com ele sobre isso, né? E ele mesmo já participou de vários debates na escola sobre esse assunto. Ele entendeu porque eu contei a história para ele. É uma história um pouquinho longa, né? E é isso. Assim como você, ele, para mim, é isso, gente. Não tem como, né, pensar. Não tem como. As pessoas precisam entender que a vida ela dá um ressignificado à nossa vida, né? As pessoas elas querem encerrar a vida. Com certeza. E é o contrário. Você pega a história de Jesus, o infanticídio que aconteceu, são os primeiros santos, né, da Igreja Católica, são as crianças que foram mortas por Herodes. E Jesus, olha só, Jesus ele sobreviveu àquela tentativa de infanticídio e ele ressignificou o mundo. Ou seja, as crianças elas são vida, são elas que vão nos salvar, né? E uma coisa que eu sempre digo, eu fico assim, vocês já perceberam o meu nível de paciência. Quem Zero. escolhe, quem opta pelo aborto hoje pode sofrer a eutanásia de amanhã. Se você está escolhendo hoje, decidindo hoje por uma pessoa, alguém pode decidir por você amanhã. E com toda a razão. Não vai ficar só no aborto. Eles vão matar os mais velhos. Como estão matando hoje, na verdade? A gente sabe que a ideia é eugenia, né? Por que as clínicas pró-aborto lá nos Estados Unidos são maiores em bairros negros? Por que hoje em dia tem países, por exemplo, que quase erradicou os casos de síndrome de Down? Porque todos os pais que sabem que vão ter filhos com síndrome de Down abortam antes. Então, assim, é um absurdo, gente. E até falando da Brasil for Life, nós já atendemos mais de 300 mães que queriam abortar e a gente conseguiu reverter, né? Quando eu falo a gente, não só somente eu, mas o grupo no geral mesmo.
E uma coisa que a gente sempre fala nos treinamentos é que de todas essas mais de 300 mães, nenhuma nunca disse que se arrependeu. É isso. Pode dar desespero, pode dar frio na barriga, mas quando você vê a carinha que nasce, é impossível você se arrepender. Nossa, Drica, já são 1 hora, mais de 1 hora de live. É, por isso que eu falei, ó, Gente, eu falo live. muito. Já queria te agradecer aí a tua presença por essa live aqui maravilhosa, por esse tema aí que infelizmente não era um tema que nós gostaríamos de estar tratando aqui, mas fez necessário. Eu sempre digo que, como eu falei, você aborta um plano, você até coloquei no meu Twitter, você aborta um plano, aborta uma viagem, uma missão, mas uma vida não tem como se abortar, não tem, é assassinato mesmo e não tem outra forma de falar. E não se pode falar em aborto sem uma série de coisas que vêm antes. Né? Isso é importante falar, é importante ficar bem claro, né? Que várias outras coisas vêm antes e são importantes para não chegar de fato nisso, né? Que não entender nem como chegar. Então, muito obrigada, tá, Nath, pela sua presença aqui. Imagina. Michel. Eu que agradeço, me coloco à disposição, sempre que precisarem de alguém que fala bastante, estou aqui. Michel. Obrigado, Natália. Obrigado, Drica. Pessoal do Direito a Parar, fica aí mais esse... Um abraço daí para a Rosângela, né, que está acompanhando, a Rosângela, a Marcela. Ah, sim. A Rosângela é a nossa chefe. Né? Então, infelizmente, a gente encerra esse ano de 2020 com uma notícia péssima dessa, mas eu espero que a gente, como diz São Tomás, né, não há mal, Santo Agostinho, não há mal, pior que seja, que Deus não tire dele um bem, um grande Amém. bem. Então que a gente crie forças, que crie raízes fortes, para que a gente possa entrar 2021 aí, fazer e criar músculo para a gente lutar contra toda a maldade, que na verdade esse é o objetivo de todo ser humano. Isso aí, estaremos juntos. E eu já estou ficando mais fortinho aqui para... eu não. Beijo, viu, gente? Para vocês também. Michel também, que não está aqui, perto aqui, está viajando. Estou no Himalaia. Feliz ano novo para vocês. Dá um abraço aí novamente para Marcela, para Rosângela, para Isa Figueira, que está acompanhando também. Né, que Jair Bolsonaro, o canal, que também está acompanhando essa live. E é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. E encerramos esse ano, como o Michel falou, não de uma forma tão boa, mas fica aqui o nosso agradecimento. Nath, só para esclarecer, só para terminar, nós realizamos a nossa ação de Natal na segunda-feira e foi muito gratificante, né? Todo aquele calor, né? Levamos brinquedos, levamos cestas, e é uma coisa também que o movimento executa durante o ano no seu projeto, que é o Projeto Motivação, que é vários projetos sociais dentro do movimento, que é um mínimo que a gente está fazendo, né, justamente para essas pessoas. Você também faz a sua parte aí também, né, Nath? É uma forma de doar um pouquinho do que você tem, o seu tempo, um carinho, uma palavra, e já agradecer todo mundo que colaborou, todo mundo que participou nessa nossa ação solidária de Natal. Então, feliz 2021 para vocês e fiquem com Deus. Isso aí, galera. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.